Então, pessoal, a gente fica meio descontraído mesmo, porque já de série já basta o que a gente está vivendo, né? A situação de calamidade pública com quase 160 mil mortos, então, de alguma forma ou outra, a gente tem que descontrair um pouco, nem que seja revendo amigos por uma telinha e não se abraçando e não se beijando, né? Então é um momento que a gente tem um pouquinho de descontração nesse momento caótico que a gente está vivenciando. Então eu vou fazer uma introdução que quem é da equipe aqui já sabe. Bibiana já está cansada de me ouvir falar, a gente não aguenta mais ouvir falar, porque eu também levei ela para falar num outro grupo que eu faço parte, que é no Saju da URGS. Então ela já está cansada de me ouvir falar. Mas essa ideia aqui na região surgiu através da Brenda, que está conosco aqui comendo novamente na reunião, né? Porque a Brenda está sempre comendo quando nos reunimos. Mas a Brenda trouxe então a sugestão para a equipe, porque ela tinha dúvidas sobre quanto o uso do pronome neutro na nossa linguagem, enfim, na nossa fala, na nossa escrita. E como eu não sei nada sobre pronomes neutros, né, a gente sabe um pouco do que vem do movimento social, da demanda que vem do movimento social, da militância, mas o objetivo não era esse. O objetivo em si era trazer alguém da área para colocar conosco, né, para nos apresentar de que forma isso se dá dentro da linguística. Então, eu conheço a Bibiana, Bibi, de muito tempo, fomos jovens escoteirinhas juntas. Então, confio muito nela, no trabalho dela, no empenho dela, nos estudos dela. Ela fez uma formação para nós da equipe e então convidamos ela então a expandir esse horizonte da equipe e ver se era de agrado da região ou de mais pessoas para além da região estar também e compartilhar um pouco desse conhecimento. Então surgiu a ideia do evento. Eu agradeço muito a Bibi por ter aceitado todos os 3 convites que foram feitos para ela até o momento. Daqui a pouco vem mais e mais e mais, enfim. Então, Bibi, te agradeço muito de tu estar conosco aqui hoje, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento conosco e tornando o movimento escoteiro um pouco mais inclusivo, um lugar um pouco mais acolhedor, um pouco mais, enfim, respeitável, né? E possibilitando que os nossos jovens e adultos se sintam confortáveis e extremamente acolhidos dentro do nosso movimento escoteiro. Então, a palavra é contigo. Te agradeço imensamente novamente por estar conosco aqui hoje. Muito obrigada. Eu vou já passar para a apresentação, que eu preciso que tu me libere, Rafa. Por favor. Aproveitando, se puder liberar o Yuri, que está na salinha de espera também, por favor. Não vou ficar me enrolando aqui, que a apresentação já diz tudo lá. Vocês estão vendo? Agora deve estar preto, na verdade. Sim, tá carregando. Tá escrito carregando. Opa. Então, vocês estão super livres e eu até peço que a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper sem nenhum problema. Isso aqui não é para virar um monólogo, eu aqui falando e vocês estão ouvindo. Podem me interromper se eu disser, não, daqui a pouco eu vou explicar isso, porque daqui a pouco eu vou explicar. Caso não explique, retome a pergunta sem nenhum problema, tá bem? Então, vamos falar sobre pronome neutro, que é algo que está, tipo, super debatido ultimamente, causando muito na internet, coisa assim. Vamos entender um pouquinho mais o que é, como funciona, tem regra, não tem, tudo mais, tá bem? Primeiro, eu vou apresentar quem sou eu. Eu sou a Bibiana Yete, eu faço licenciatura Letras Português e Espanhol na URGS.
Eu tenho 27 anos, eu sou leonina, com ascendente em Áries e lua em Virgem. Eu juro que eu não sou do capeta, tá? Eu tenho 21 anos de movimento escoteiro, cumpridos agora dia 21 de setembro. Eu fui lobinha, fui presidente da equipe regional em 2014, equipe regional pioneira. Fui do MOP, fui da sustentabilidade a nível regional. Atualmente eu pertenço à equipe nacional de relações internacionais e eu atuo como bagueira no grupo escoteiro Charruas, aqui do Rio Grande do Sul. Tá bem? Essa aqui eu botei essa fotinho que é com meu pai, que foi no dia da promessa dele no Charruas. Ele estava absolutamente feliz e muito fofo, e eu amo muito essa foto. E aqui é eu com as minhas fraguinhas azul. Enfim, eu vou explicar como é que vai funcionar mais ou menos a ordem disso, para vocês entenderem, porque eu não vou simplesmente jogar informações para vocês, eu preciso explicar e dar uma breve aulinha de português para vocês entenderem algumas coisas, para a gente poder entrar no pronome neutro. Então, vou falar o que é linguística, depois eu entro no pronome neutro, e aí eu falo a diferença entre a fala e a escrita, ok? Vamos lá, então. Linguística, o que é? É uma das áreas da letras e ela é um estudo da língua. Então, ela vai estudar variações, ela vai acompanhar o aprimoramento da língua e também a construção que ela vai tendo, porque ela não é algo fixo que vai ser exatamente igual a vida inteira e é isso aí. Não. Assim como, por exemplo, anos atrás a gente teve uma... como é que se diz? Uma reformulação ortográfica que vem da gramática, mas ainda assim tem algumas coisas em relação à linguística, a gente estuda isso e vê como é a melhor forma de isso se adequar dentro da língua e tudo mais. Então, a gente estuda muito como diz ali, o tangerina, mexerica, bergamota, isso são variações linguísticas, ou porque uma pessoa fala bergamota, outra fala bergamota, a pessoa que fala bergamota, então tudo isso a gente estuda. A gente não está aqui, os linguistas eles não existem para dizer como as coisas são. Os linguistas existem para estudar como as coisas são e como elas vão se modificando e se aprimorando e variando em relação aos anos, que é completamente diferente da gramática, já que a gramática ela traz o uso correto, entre muitas aspas, como eu botei ali, porque na verdade é só o uso formal. Então, a gente tem uma gramática que diz como é a maneira formal de se escrever. Não significa que tu vai escrever o tempo inteiro ou falar o tempo inteiro assim, porque a gente não fala todas as conjugações corretas, principalmente aqui no Sul, que a gente fala tu e usa a conjugação do você. Então, senão eu teria que falar tu vais, tu vens, tu fostes, e quase ninguém fala assim. E tá tudo bem. Então, quando as pessoas falam do pronome neutro, vem dizer, mas tu não tá usando o uso da gramática. Garanto que quando a pessoa está falando isso, escrevendo isso, ela também não está fazendo todas as conjugações, botando todas as vírgulas, todos os acentos, todas as palavras completas, porque tu usar você já não é algo que está na gramática, tu tem que escrever você. Então, isso que a gente precisa entender, que a linguística é bem diferente da gramática. O gramática é a regra, o que pronto, já está definido, é assim, mas não necessariamente a gente vai usar disso o tempo inteiro como regra da nossa vida para a gente falar, para a gente escrever, para a gente comunicar. E outra coisa, que é uma frase que nós letristas ouvimos muito, que é quando eu digo, eu faço letras, daí chega alguém, eu não sei escrever, eu não sei falar. Mentira, se tu já tá me falando isso, tu sabe escrever e tu sabe falar. Tu só não sabe, talvez, as regras todas para tu conseguir escrever da forma mais correta possível, mas se tu tá conseguindo te comunicar, se eu tô te entendendo, então ok, está acontecendo uma conversa, então sim, tu sabe o idioma, só não sabe todas as regras dele, que é bem diferente de tu não saber o idioma. Perfeito? Outra coisa que eu queria trazer em relação à linguística é o poder da língua, que às vezes a gente não se dá conta. Inclusive, foi essa temática que eu utilizei em uma das bases. Eu não sei se alguém que estava aqui estava no Campori e participou do Cyberpunk e foi na minha oficina, na minha base. E a minha base falava sobre equidade de gênero e eu trazia exatamente isso. O como as palavras influenciam na nossa sociedade. E aí essa discussão está vindo à tona agora. Eu comecei esse estudo naquela época que eu achei muito legal o resultado da base. Eu já vou explicar para quem não estava como é que ela era.
E aí foi aí, então, que surgiu um interesse, digamos assim, por tentar entender a linguagem neutra, o pronome neutro e essas coisas assim. Então, a minha base, tu tinha que ir lá e aí tu tinha que escolher um artigo da lei ou algum lema escoteiro e tu tinha que transformar ele sem um gênero, porque todas as palavras, quando nós generalizamos as coisas, usamos masculino, na maioria das vezes. E eu queria que tirasse o masculino, ou criasse um novo idioma, ou criasse uma nova palavra, ou alguma coisa assim. E aí é muito louco como as pessoas entendem o que é o gênero masculino e tal. E quando eu falo o poder da língua, é justamente isso. Por exemplo, eu peguei ela no Google e botei cozinheiro, aí aparece ali o chefe, todo rebuscado, com um prato bonito, com cara de restaurante chique. E aí eu ponho cozinheira, parece uma moça, dona de casa, dentro de casa, com um chapeuzinho que parece de... Como é que se diz? Tipo tia da cantina, sabe? Não aparenta ter a formalidade que um cozinheiro tem. E, na verdade, a gente só está trocando o gênero da palavra. O que não significa absolutamente nada se tu for ver só a palavra. Mas dentro da nossa sociedade, isso acaba trazendo um outro significado. E assim como patrão e patroa, patrão, ele traz como significado do... Se tu for no dicionário, é tipo, o que tem posses, o dono do seu negócio. E patroa aparece como a esposa do patrão. Baita significado. Galo é o cara forte, é o cara bom. Pô, aquele cara é um galo, aí a galinha é aquela que dá para todo mundo, qualquer coisa assim, sabe? Sempre quando a gente traz o feminino e o masculino de alguma palavra, não sempre, né? Mas boa parte das vezes acaba trazendo que o masculino é algo bom, positivo, forte, e o feminino é algo ruim, desvalorizado. Então, isso acaba se influenciando muito em como a sociedade funciona e conversa, porque isso é algo que a gente não se dá conta. Ela vai ficando intrínseco dentro da gente, quando a gente se dá conta, a gente está reproduzindo algo, muitas vezes machista, sem perceber, justamente porque a nossa própria língua tem, às vezes, esse posicionamento. Beleza? Agora vamos, de fato, ao pronome neutro. Então, o que é o pronome neutro? O pronome neutro é um pronome que não tem gênero, que é diferente de tu usar uma linguagem neutra ou uma neutralização por sinônimos. O pronome neutro é quando tu pega um pronome, de fato, e põe na frente de alguma coisa que tu não quer determinar o gênero. Que é, por exemplo, se tu falar meninos e meninas, tu não está fazendo algo neutro, tu está fazendo algo binário, de dois gêneros. Então é diferente. Tem uma coisa que a gente precisa deixar claro desde o início. Dentro da própria letras tem muitas vertentes de como isso deve funcionar, de como isso tem que ser, porque isso de fato ainda não está numa gramática. Então não existe uma regra e por isso que tem tantas discussões sobre não, tem que ser assim, tem que ser assado, tá? E por não ter uma regra, por não estar determinado, então acaba, como eu disse, várias vertentes e vários grupos de linguistas estudam isso de maneiras diferentes e chegam a conclusões diferentes, porque tem opiniões diferentes sobre como isso deve funcionar. Então, o pronome neutro é aquilo que tu põe antes da palavra para determinar o gênero. E aí, o pronome neutro é um que não determina gênero. Simples. E aí, a linguagem neutra é quando tu... Existem dois tipos de linguagem neutra. É quando tu usa palavras que, de fato, não têm gênero, que são poucas no nosso idioma. Tem algumas palavras que uma coisa é uma palavra que não tem gênero, outra coisa é uma palavra que pode ser para ambos. Por exemplo, estudante, pode ser o estudante ou a estudante. Ainda assim, com a colocação do pronome, tu vai determinar o gênero da palavra, ok? E aí a sugestão é que se crie um pronome para que estudante vire neutro em todos os sentidos. Se tu botar o a, tu vai estar fazendo aquilo ser binário, mas não necessariamente neutro. Isso ficou ok? Ficou confuso? Ou, tipo, deu para entender? Só alguém dá um ok aí e tá tudo bem. Tá, beleza. E onde é que surgiu a questão do pronome neutro? Ele sempre vem, não sempre porque eu não fiz um estudo amplo sobre o universo para entender de todos os idiomas, mas na maioria das vezes ele vem de movimentos sociais, justamente por esse sentimento de não pertencimento na hora da comunicação. Então, eu não me sinto pertencente quando alguém está se comunicando com escotistas e acaba dizendo, os chefes escoteiros, tá, mas eu sou mulher, eu sou a chefe escoteira, não me sinto... E aí, não só disso, mas também de pessoas não binárias, acabou surgindo esse movimento. Ele teve ali um ápice por 2008, 2009, caiu e ele voltou isso de novo em 2019, no passado.
aqui no Brasil, final de 2018, mas ele veio com força em 2019 e esse ano, com a questão da quarentena, ele aumentou bastante. Mas qual é a diferença, por exemplo, da Suécia e da Dinamarca que eu botei ali? Na Suécia e na Dinamarca, o sueco e o dinamarquês, ele já existia um pronome neutro, mas na década de 60 ele caiu, então ele foi retirado das gramáticas suecas e dinamarquesas por desuso. Assim como nós, no português, não temos mais a trema e caiu dentro das gramáticas por desuso, aconteceu a mesma coisa com o pronome neutro. Mas, em 2015, isso voltou. E aí eles estão querendo voltar de novo com isso, e vários... Só um pouquinho. Não. E vários linguistas estão estudando isso para voltar com o pronome que já existia. E aí, qual é a diferença aqui no Brasil? Que no português, ele nunca teve um pronome neutro. Ele teve algo parecido quando ainda era latim. Então, quando ele virou português, ele não teve esse pronome neutro. Na verdade, o pronome masculino ele é muito parecido com o neutro do latim, mas ele acabou virando só masculino, então ele perdeu o cunho neutro dele de não ter gênero, e isso acabou fazendo com que nós não tivéssemos um pronome neutro. E aí muita gente questiona justamente isso, no português nunca teve, então não pode ter. E isso também acaba dificultando um pouco na hora de querer botar um pronome neutro de novo não, um novo pronome neutro dentro da gramática da língua portuguesa, justamente por nunca ter tido. Então, isso requer mais estudos, mais adequações, mais tempo de entender como a língua funciona e como ela se adequaria a isso. Por isso que acaba sendo um pouquinho mais complexo essa situação aqui no Brasil, comparado à Dinamarca e Suécia, por exemplo. No inglês, se tinha algo parecido, e acho que é um pouco, mais ou menos um mês, uma das gramáticas de lá, eles começaram a produzir as novas gramáticas com um pronome neutro, que eu não vou saber dizer qual é agora, porque, como eu disse, eu sou do espanhol, não sou do inglês, então eu realmente não lembro, também não quero arriscar uma pronúncia que vai sair horrível. Então, só eu sei que tem, e não vou lembrar o nome da gramática, eu posso até procurar depois, caso alguém tenha interesse, passar para vocês. Tá bem? Tá, mas quais são os tipos? Como eu disse antes, ele não tem uma determinação, porque ele ainda não foi normatizado, então ele ainda não tem uma norma. E isso faz com que a gente tenha várias variações e vários tipos de. Esses aqui são os 4 principais, existem outros, mas eu trouxe só esses 4. A gente tem o E, o ILO, o ILE e o ELO. O E, ele acaba sendo mais usado, mas assim como eu conversei nessa oficina que eu fiz para o Encontro de Diversidades, tem algumas palavras que talvez ele acabe não se encaixando e ele acabe não sendo, digamos assim, o escolhido para se tornar formalmente o pronome neutro, porque existem algumas, como é que se diz? Algumas pronúncias em que a gente faz a redução de letras. O que é isso, Bibiana? Por exemplo, quando eu digo que o meu dente está doendo, eu não digo que eu tenho uma cárie no meu dente. A gente não faz essa pronúncia. A gente fala que tem uma cárie no dente. E uma das sugestões em relação ao E é, por exemplo, temos professores. O masculino já é professores. Então, para trazer a neutralização, eles poriam um IES. E aí o professor IES acabaria sendo reduzido para professores e se tornaria masculino de novo. Apesar mas escrevendo, beleza, mas a pronúncia vai continuar aparecendo com masculino. Então, isso talvez acabe sendo um dos fatores pelo qual ele não seja utilizado como o escolhido. Mas ele acaba atualmente sendo um dos mais usados, e aí ali estão todos os pronomes. E eu não botei aqui como ficariam as modificações das palavras, mas normalmente tu tira a vogal e acrescenta. Por exemplo, gato, gata, gate. Gato, gata, gátelo. Daí, enfim, tem todas as variações. Eu não vou falar porque eu, de fato, não sei de cor todas. E não vou falar coisa errada aqui para vocês. Mas esses são os pronomes e as sugestões que existem. Tem mais, ok? E o que é... Como eu estava falando, existem diferenças entre o pronome neutro e a neutralização da palavra. A neutralização da palavra é justamente isso.
é tu tirar o artigo que acaba determinando o gênero e trocando por um outro artigo para tornar neutro. O E, como eu já tinha falado, ele é mais usado tanto na escrita quanto na fala. Há uns anos atrás teve muito um acréscimo do arroba e do X, mas ele não funciona para fala. Então ele acabou que ele está sendo um pouquinho mais desusado, justamente por ter problemas com pessoas que usam programas de leitura de computador e coisa assim, e os programas não conseguem ler isso justamente porque eles não fazem parte de um alfabeto fonético que possa ser pronunciado. Então acabou caindo em desuso, alguns professores usam e tudo mais. Eu até comentei numa outra oficina que perguntaram qual a posição dos meus professores. Então, tem alguns professores que usam alunos, alunas, tem alguns professores que usam alunos com arroba ou alunix com o X. É realmente algo que não existe um padrão. É muito de pessoa para pessoa, e é justamente por isso que os linguistas estão aí trabalhando e estudando isso para ver uma melhor adequação, para isso poder, quem sabe, um dia virar... Como é que se diz? Formalizado. Tá, mas ok, tu me explicou tudo isso e quando é que eu posso usar? Na verdade, quando tu quiser, porque a fala, se eu quiser falar VC na hora de me comunicar com as pessoas em vez de falar você, tá tudo bem. Óbvio, eu não vou fazer isso na frente de um tribunal de justiça, o juiz vai lá falar comigo, deu VC, não acha que... Não, tem que ser coerente com o lugar que tu quer, que tu tá, no caso, para que tu tenha uma comunicação formal. Tu não vai falando aí nós cupincha no meio de uns adultos, sabe? Que não entendem o que tu tá falando. Então é a mesma coisa, é tu entender onde tu tá para tu conseguir usar. E na hora de tu escolher, não, quero falar com linguagem neutra porque eu acho que é melhor, eu acho que isso é o mais correto, acho que isso inclui mais pessoas, tá tudo bem, mas na hora que tu for fazer isso, tu seja coerente com qual que tu quer usar. Tu não vai pegar e fazer um pronome do E, daqui a pouco tu usa o pronome do ilu, aí depois tu faz uma neutralização com outra coisa. Então, tu só tem que ser coerente com o que tu vai usar e entender também o lugar que tu está para que tu seja coerente na hora de falar e que seja correto, né? Que as pessoas não vai, que nem, por exemplo, a Milena é advogada, não vai poder usar na hora de fazer petição a neutralização de palavras, porque não é algo formal. Então, vai estar desrespeitando aquele documento usando palavras que não estão adequadas. As pessoas vão marcar como erro de português e pensar, meu Deus, essa advogada não sabe escrever. Por mais que ela tenha a melhor das intenções do universo, não é o local para isso. Então, só fiquem atentos a isso. Ai, eu não sei como chamar tal pessoa. Que nem, por exemplo, quando conheci Júpiter, eu não sabia se era ele ou ela. Aí eu cheguei e perguntei, Júpiter, desculpa estar te citando aqui, tá? Que eu lembrei de ti do Encontro de Diversidades. E aí foi perguntado, Júpiter, como tu quer? Na época tu disse, pode ser ele como pode ser ela. E deu, beleza. Ele ou ela. Não sei agora. Inclusive, se quiser dar um sinal de vida aí, se é ele ou ela, no chat alguém me dá um oi aí, eu aceito, porque eu tô usando de exemplo, né? Mas, na dúvida, pergunta. Se tu tá conversando com algumas pessoas e tu não sabe como te referir, ou tu não quer fazer um engano, ou sei lá, não sei, pergunta. É bem simples, assim. Mas em relação ao uso, é tipo onde tu quiser, desde que seja coerente com o local, obviamente, né? E aí que vem uma diferenciação, que na fala isso acaba se tornando muito mais livre. Tu usar pronomes neutros ou tu fazer linguagem neutra ou neutralização por sinônimos, que é diferente, ou usar ambos gêneros, que nem a gente estava conversando no outro debate. Eu, Bibiana, prefiro fazer neutralização por sinônimos. Então, eu prefiro buscar palavras que não tenham gênero e não utilizar artigos que determinem o gênero para fazer uma comunicação neutra, do que neutralizar palavras, que nem eu vou falar os gatos e as gatas em vez de falar esgates, porque eu tenho problemas de leitura, eu tenho dificuldade de aprendizagem e para mim isso é uma dificuldade. Então eu escrever alguma coisa assim vai me dificultar muito mais do que se eu escrever os dois gêneros.
Mas isso é uma opção das pessoas. Já o Léo, ele prefere fazer uma linguagem neutra. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tu tem essas possibilidades, sempre lembrando do local de uso, que seja coerente, que seja adequado, tanto em relação à fala quanto à escrita. Ficou alguma dúvida entre o que é linguagem neutra, o que é neutralização por sinônimos e o que é usar ambos gêneros na hora de fazer a neutralização das coisas? Todo mundo entendeu? Só recapitulando então, linguagem neutra é quando tu altera a palavra a partir do pronome lá que tu escolheu. Não pronome, né? Mas não só o pronome, mas também as palavras, o eu, ilu e tudo mais. Neutralização por sinônimos é quando tu escolhe, em vez de usar aluno e aluno, tu usa estudantes. E os ambos gêneros é quando tu usa alunas e alunos. Ok? Aqui eu vou deixar 2 sugestões para vocês. Para vocês lerem e para vocês verem. Um é o Manifesto Willy para uma comunicação radicalmente inclusiva. Ele fala justamente sobre como utilizar, onde utilizar, ou a importância disso ou não. Eu acho bem interessante se vocês puderem dar um print aí. Também vai ficar gravado essa conversa, então vocês podem olhar depois. E o vídeo da Rita, eu não vou lembrar o nome dela, que é... Peraí. Linguagem neutra, tempero da drag. É um vídeo muito bom, inclusive foi o Léo que me recomendou. Eu já tinha procurado vários outros vídeos, mas um dos meus maiores problemas era que sempre pessoas do movimento social que estavam se correspondendo e se manifestando, e não pessoas que de fato são da área. E que nesse momento a gente precisa de pessoas que são da área para a gente conseguir entender o que de fato está sendo conversado e o que faz sentido para a língua. Porque a gente entende a necessidade pelo movimento social, mas a gente precisa entender como a língua funciona para essa necessidade ser adequada da melhor maneira possível. Por isso que demora isso, não é amanhã que vai sair numa gramática o pronome neutro, porque a gente precisa entender essas pequenas variações, como o do caris. A gente precisa entender como que essas variações vão se comportar dentro da língua para ver se é foneticamente aceitável para a gente falar. Que nem, por exemplo, no espanhol a gente tem a palavra chamada o cachorro, que é perro. Esse R, o R, ele não é muito pronunciado, ele é quase zero pronunciado no português. Então, tu chegar e botar uma variação que faça tu ter que pronunciar esse R, ele é ruim, porque as pessoas não vão saber pronunciar. E isso vai mais dificultar as pessoas de utilizarem do que, de fato, facilitar e fazer com que a comunicação seja inclusiva e que, de fato, atenda todo mundo que precise. Então, tem que ter um estudo, tem que ter um aprofundamento sobre isso, não é da noite para o dia que vai se chegar e dizer, não, é assim, não é assado, porque não é assim. É muita coisa que tem que ser analisada, considerada e estudada para que a gente chegue numa conclusão. E aí, quem sabe, se um dia tudo der certo, teremos na gramática, sim, como fazer a neutralização de palavras, ou que já exista um gênero neutro e que tenha pronome neutro e tudo mais. Beleza? Temos... que é dúvida, né? Não quis passar. Opa. Alguma dúvida? Sugestão, comentário? E aí, fiquem à vontade. Perguntas? Dúvidas, perguntas é a mesma coisa, né? Usei sinônimos, mas tudo bem. Eu, na real, tenho uma, mas é mais pessoal para ti. Quando que tu acha que talvez isso seja inserido no nosso contexto, aqui no Brasil, no caso, num dicionário ou até nas escolas e tal? Que eu seja o mais sincera possível. Bem sincera. Não faço a menor ideia. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava lendo quando saiu nesse dicionário, a avaliação e o posicionamento dos linguistas, eles eram bem próximos sobre o que era, como fazer e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem uma variação muito grande de possibilidades e de posicionamentos. Então, tem que entender como é que está funcionando a sociedade, como que as pessoas querem ser representadas, beleza. Daí tu vai estudar todas essas variações possíveis, vai tentar encaixar com o nosso alfabeto fonético, que é
o alfabeto dos sons que o português normalmente fala, e aí ver qual que de tudo isso consegue se encaixar de uma maneira que, de fato, seja atingido o ponto que se quer, de tornar a neutralização, de fato, conseguir atingir pessoas não binárias, se isso for um dos objetivos e não só, enfim, sei lá, qualquer outro. Então, é muitos passos e muita coisa a ser estudada, analisada, ainda mais que dentro do Brasil a gente já tem uma variação linguística absurda. Eu chegar lá, sei lá, em Natal e pedir uma bergamota, a pessoa vai ficar me olhando com uma cara, tipo, o que tu tá falando? Eu pedir um cacetinho vai me olhar estranho, sabe? Então, a gente, dentro do Brasil, já tem uma variação linguística muito grande. Então, acho que talvez vai demorar um pouquinho para todos esses linguistas que estão estudando isso entrarem num consenso e analisarem todas as possibilidades para tentar chegar num acordo do que é o ideal para dentro da língua, e aí, quem sabe, isso acabar indo para uma gramática. Mas, como eu disse, os linguistas não chegam e cagam regra, eles estudam como funciona para apresentar, olha, nós estudamos isso e vimos que isso aqui é o ideal. Mas não necessariamente ele que vai chegar e dizer assim, põe na gramática, ok? Mais alguma pergunta? Alguém, Marcos, a probabilidade de ocorrer mudança agora, eu diria que é 0%. Isso é verdade, sim. Os gramatiquentos, digamos assim, que são os fãs da gramática, eles são muito chatos em relação a isso, eu até, de certa maneira, entendo, não concordo 100%, mas vai demorar bastante para isso entrar oficialmente. Vivi, vou te repetir uma pergunta que fizeram lá quando a gente fez exposição para o G8, que era se tu achas que falta uma conversação, um melhor diálogo entre a parte acadêmica, que estuda linguística, e os movimentos sociais como um todo, assim. Gente, uma coisa que a gente precisa entender sobre tudo isso eu trouxe alguns dados formais sobre estudos. Todo o resto em relação, tipo, deve ser, tem que ser, acho que, tudo é opinião minha, eu como estudante de letras e que sou mais da área da linguística, é algo que eu quero ir, essa a seção, digamos assim, da letras que eu quero estudar. Então, em nenhum momento que eu estiver falando aqui é 100% sim ou 100% não, tá bem? Porque eu não vim aqui para cagar regra em cima de ninguém, estou apenas dizendo a minha opinião sobre. E em relação a isso, eu acredito que o movimento social, num geral, ele sempre tem uma posição muito radical com um objetivo imediatista. E eu entendo, porque algumas coisas têm que ser imediatistas e têm que ser agora. Mas em relação a isso, não tem como tu fazer agora. E por isso que eu demorei muito para conseguir encontrar, por exemplo, algum vídeo da internet, uma coisa assim para recomendar para vocês, porque tem muito vídeo de gente de movimento social e pouca gente, de fato, que entende o que está falando em relação à linguística para poder dar opinião. E eu acho que esse é um problema. O imediatismo que o movimento social quer, ele não corresponde com o tempo e a demanda que é necessária para o linguista conseguir estudar e entender as variações e entender como tudo funciona, principalmente agora que a gente está vendo um meio de comunicação, tipo, internet 50 mil vezes multiplicado por causa da quarentena, então as pessoas estão consumindo muito internet, estão opinando muito mais e estão querendo tudo para ontem, e isso acaba, tipo, sendo muito ruim para quem está estudando isso e conseguir analisar tudo. Então, eu acho que, na verdade, falta um pouco de tempo, talvez, para o pessoal da linguística, digamos assim, dizer, pessoal, estamos estudando, pera lá, e o pessoal do movimento social dá uma pisada no freio para entender que não é da noite para o dia que as coisas funcionam. Mas, como eu disse, isso é uma opinião minha sobre o que eu analisei, o que eu li, o que eu estudei. Talvez outras pessoas tenham outras opiniões, mas eu acredito que seja esse o grande ponto, assim, de desequilíbrio entre os dois. O Marcos comentou assim, ainda mais porque nas gramáticas são enfáticas que dizem que não existe neutro no português. Quem dera essas gramáticas ouvissem seus falantes. Os gramáticos são os mais conservadores da língua. Sim, verdade, concordo. A gente, inclusive, estuda muito sobre isso na faculdade, o quão a gramática, de fato, como a gramática, de fato, ela não é... Como é que é a palavra?
ela não aceita conversas. É isso aí. E existem várias gramáticas, assim como na linguística existem vários pontos, dentro da gramática também existem algumas pessoas, mas a variação de opinião é um pouquinho, não é tão abrangente, eu imagino, como na linguística. A Maria Eduarda, olha só, Madu. Como que ficaria a questão do pronome neutro em documento, como, por exemplo, certidão de nascimento? Então, como isso ainda não está estipulado, isso não existe. Então, tu não teria como exigir que um cartório usasse pronome neutro, porque é um documento oficial e tu não pode exigir isso justamente por ser um documento oficial e não ser algo formalizado. Por enquanto, não teria como. Os pais teriam que definir algum gênero ali de momento, possivelmente o gênero que a criança nasceu, do sexo biológico, para botar ali até, quem sabe, futuramente tu poder botar como algo neutro. Vivi, quero só fazer uma intervenção nesse ponto. Diga, tu que sabe aí. Sobre certidões de nascimento, assim, documentos, tem duas situações bem pontuais aqui no Brasil. A primeira é uma decisão que agora eu não me recordo exatamente o estado, mas eu posso confirmar daqui a pouquinho para vocês, botar aqui no chat qual é o estado. Que eu já li essa decisão que possibilitou, mas assim, não é, a pessoa nasceu e com base na análise física dela foi designado um sexo para ela e um tempo depois, a partir do momento que ela se identificou com uma pessoa agênera, se não me engano, ela conseguiu judicialmente que a certidão de nascimento, os documentos dela constassem como sexo, né? Porque a gente não tem gênero na nossa certidão de nascimento, a gente tem um campo sexo, como sexo não especificado. Então, essa é uma decisão muito inovadora aqui no Brasil, ela é recente, e é a primeira que dá para citar, assim. Então, tipo, de plano, a gente não consegue ter uma certidão de nascimento isenta de sexo, né? Porque ainda a gente tem um gênero atrelado ao nosso sexo, infelizmente. Mas a gente não tem de pronto já isso, quando nasce. E o segundo que eu queria comentar é que no Rio Grande do Sul tem uma resolução para pessoas intersexo, que são pessoas que têm ambiguidade genital, então não tem como se definir, como se precisasse definir, o que, se é um homem ou se é uma mulher, né? Se é um menino ou se é uma menina. E daí tem uma resolução aqui no Rio Grande do Sul que recebe várias críticas, mas pelo menos existe, que é postergando um determinado tempo, se não me engano são 90 dias, prorrogáveis por mais 90, que permite, então, não se colocar o nome da criança, né, porque a maioria dos nomes que nós temos comuns hoje de uso, elas são nomes generificados, né, então, tipo assim, se eu falo Milena, eu sei que eu estou me referindo a uma pessoa do gênero feminino, pelo menos se presume, né? Não que isso esteja condicionado, mas se presume. Então, possibilita que a pessoa não coloque nem o sexo na certidão de nascimento, nem o nome da criança. Então, fica assim, filho de fulano e fulana, sabe? Ou, enfim, e daí se posterga a decisão de sexo e decisão de nome também, que cabe inúmeras críticas, mas pelo menos já é algum avanço, né? Uma pontinha para a gente conseguir sair dessa regra binária que a gente está acostumado a viver por milênios, né? Mas essas eram as contribuições que eu queria fazer. Eu acredito que em algum momento, talvez, sei lá, os netos dos meus netos, porque eu não acho que isso vai acontecer amanhã, a gente não precisa mais especificar o gênero na hora de registrar a criança. Acredito isso que algum dia isso vai chegar, mas até lá a gente vai aí tomando medidas, assim como as pessoas transgênero conseguem fazer alteração de nome. Então, vai a partir da lei de advogados como a Milena e até do grupo que ela trabalha lá no Seju, fazem esse trabalho que é muito bonito de conseguir fazer com que as pessoas se sintam pertencentes da maneira como são chamadas e tudo mais. O Marcos comentou outra coisa. No caso do inglês, a reforma foi mais fácil, já que no inglês tem o neutro como o de e o that. Não sei se a pronúncia está correta, me desculpa, eu sou do espanhol.
Já nós temos o caso marcado e não marcado na língua, mas lembrando que no latim existia. Isso, exatamente, como eu tinha comentado. Acabou sendo mais fácil, porque já tinha um caminho seguido, entendeu? Mais ou menos. E aí, dentro do português, não. Então, por isso que está sendo tão complicado aqui, assim como, por exemplo, na Suécia e na Dinamarca, isso foi muito mais fácil, porque já existia caiu em desuso, eles só retomaram algo que caiu em desuso. Assim como eu acho que deveria voltar a trema, mas aí isso é outra história. E Yuri comentou: Pibi, como você posiciona quanto à relação a neopronomes em situação tanto na língua portuguesa como, por exemplo, na língua inglesa? Ótima pergunta. Na verdade, assim, olha, eu não acho que isso seja um grande problema, mas, como eu comentei, eu acho que deve ser estudado de maneira que, de fato, funcione na língua. Porque o que acontece é justamente isso. Às vezes, algumas variações, algumas coisas querem ser impostas pelo movimento social na língua, elas não são pronunciáveis, elas não ficam plausíveis de serem ditas ou de serem usadas, justamente por elas não pertencerem ao como a gente pronuncia a língua e tudo mais. Mas eu não vejo problemas em coisas novas dentro da língua ou mudanças nesse sentido. Eu só acho que tem que ser estudado de uma maneira que de fato seja adequada. Não sei se respondi a pergunta, se era isso que tu queria saber. Yuri, era isso? Eu tenho uma Não pergunta. sei. Quem que perguntou? Eu, Rebeca. Oi. Oi, Bibi. A gente como instituição, tudo bom? A gente Eu não sabia que tu estava aí, lá. Eu tava com a câmera fechada, quietinha, mas eu tô desde o início. Além de parabenizar um tema que eu também quero levar para a Equipe Nacional de Diversidades, até eu acho que temos jovens da Equipe Nacional aqui. Mas como tu acha que a instituição pode buscar caminhos, porque para a gente é muito complexo a gente fazer, digamos, deturpar a língua formal portuguesa na hora de fazer, porque a gente é um movimento de educação não formal de jovens de 6 anos, meio, todo xalala, né? A gente não tem como fazer alterações para tentar adequar, por causa que pode desencadear muitas coisas negativas. E a forma que a gente está tentando é usar dentro do português pronomes que se referem a pessoas, não a homem ou mulher. Então, tu acha que a instituição deve seguir mais ou menos esse caminho? Ou qual a tua opinião sobre isso? Quem já conversou sobre isso, normalmente? Isso que eu ia dizer, né? A gente já conversou sobre isso e eu acho que sim, é um caminho que deve ser buscado dentro da instituição, buscar termos que eles possam ser utilizados tanto de maneira neutra, como, tipo, se tu não determina o pronome ali, se tu não diz se é, tipo, o chefe ou a chefe, se tu só diz chefe, tu não tem uma determinação de gênero ali. E outros casos, como outros tipos de diretor, por exemplo, poderia ser facilmente trocado por outros sinônimos que não, de fato, definem um gênero só de tu ler a palavra. Eu acho que sim, é um caminho super plausível e muito mais fácil, eu diria assim, de no primeiro momento ele ser trocado do que tu querer exigir que a instituição aceite que tu use neutralização de palavras ou pronomes neutros, que são coisas que não estão na gramática. Então, eu acho que é um caminho mais tranquilo, que tu pode ir indo pelas beiradinhas e conversando, quem sabe se a gente usa, obviamente, não usar termos absurdamente fora do conhecimento de geral, mas sim termos que o pessoal já conhece e talvez até já utilize, mas acabam não sendo o principal, justamente porque algum dia se determinou que tem que ser diretor de curso e não diretor, ou sei lá, qualquer coisa, entendeu? Mas eu acho que sim, esse é o caminho mais tranquilo de tu conseguir fazer a tua parte em relação a abranger mais o número de pessoas que tu atinge na hora de falar ou de comunicar, sem que tu estejas indo contra as regras do português e sem dar vazão para as pessoas virem te questionar mais ainda, encher mais o saco e meter mais dedo na cara e coisas assim. Eu acho que esse é um bom caminho, assim.
Vamos ver. O Marcos botou um exemplo que ilustra que não vai mudar tão cedo, é o quadro pronominal. Você está lá firme e forte. Isso é verdade. Júpiter, vamos abrir para trocar experiência depois. Queria falar um pouco sobre minha perspectiva. Eu acho justíssimo, Júpiter. Acho ótimo, inclusive. Eu só queria deixar esse último. Daí eu acho que a gente pode. Eu fecho a apresentação, a gente conversa, que eu acho que vai ser uma conversa muito boa. Mas eu só queria deixar esse quadrinho, que ele, para mim, ele é ótimo quando eu vi ele, eu achei maravilhoso. Que é deixa eu falar ele e ela com quem quiser. Não é assim que funciona, bro. Só não me bloqueia, gosto muito de ti. Então é tipo, tem pessoas que não vão aceitar isso e que não vão querer conversar e não vão querer discutir. E, tipo, tá tudo bem. Só, tipo, tratem com amor e façam tudo isso com muito carinho, porque eu acho que a gente precisa, sabe? Que as discussões não sejam ferrenhas e com um dedo na cara. Tipo, que sejam no afeto e que sejam de coração aberto, justamente porque eu acho que isso faz com que as pessoas entendam melhor para chegar e dizer, cara, não fala assim, vamos conversar, tu que chegar, não é assim. Então, tem uma conversa com amor que eu acho que vai facilitar muito melhor essa comunicação e de tentar mostrar teu ponto de vista, o porquê que é importante e tudo mais. Beleza? Eu vou fechar aqui agora o compartilhamento de tela e eu achei super ótimo o ponto de vista de Júpiter. Se tu quiser, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão eu passo a palavra para Clara. Alguém mais tem uma pergunta? Não. Júpiter, é com você. Oi, primeiramente, quem não me conhece, eu duvido que alguém não me conheça que está aqui, mas, primeiramente, quem não me conhece, eu sou Júpiter, eu tenho 21 anos, esse uniforme aqui tá velho, eu preciso trocar, porque eu preciso do verdinho já. Eu sou uma pessoa não binária, e eu sou uma pessoa abertamente não binária desde 2018. E, na verdade, o escotismo foi o primeiro lugar que eu me senti realmente à vontade de me abrir sobre isso. Então, essa vivência de ser uma pessoa não binária, a primeira vivência que eu tive de ser uma pessoa autenticamente como eu sou, foi no escotismo. E me acolheram muito bem, etc. Mas o meu ponto não é isso. A gente estava aqui para falar sobre pronomínio. Eu vejo bastante... logo depois que eu saí do armário, eu tive esse grande questionamento, sabe? Tipo, de que como é que eu quero que as pessoas me tratem. E eu, instintivamente, eu gostaria de ser tratada com um pronome neutro, né? Porque eu não sou uma pessoa nem masculina, nem feminina. Mas quando eu comecei a usar, eu comecei a notar o estranhamento das pessoas. Sabe? Porque muita gente não está pronta para isso. Sabe? E com o tempo, eu comecei a meio que selecionar áreas que eu me sinto, tipo, não áreas, mas ambientes que eu me sinto um pouco mais confortável de falar nisso. E com esse ano, sabe, com esse novo questionamento, eu vi esses ambientes lentamente reduzirem. Até pessoas com quem eu conversava antes com pronomes neutros começaram a compartilhar coisas no Facebook zoando o pronome neutro. Então, esse ano foi uma questão bem de choque de realidade que eu tive em relação a isso. E eu comecei a pensar muito bem em qual a importância de uma coisa tão abstrata e que parece tão trivial, sabe? No dia a dia de certas pessoas. E qual a importância disso na minha vida. E quando eu comecei a notar que eu fazia mais ausência, o sistema de ausência de pronome, né? Então, eu substituo todas as palavras por, sabe, tipo, referências, a outras referências, por exemplo. Em vez de falar que, sabe, olhar no espelho e dizer, eu tô bonito hoje. Eu estou com uma boa aparência, sabe? Ou eu estou magoado, tu me magoou, sabe? E eu comecei a notar o quanto usar o sistema de ausência de pronomes, pelo menos comigo, falando da minha própria experiência, de uma maneira ou outra, censurava a minha liberdade de ser quem eu sou.
porque eu comecei a notar que o foco da palavra, da minha frase, parou de ser eu mesmo, porque parou de ser quem eu sou, como é que eu estou me sentindo, e foi diretamente mais a ação de como é que eu estou. Então, eu parei de me sentir no centro da minha própria fala. E isso começou a me dar um grande caso de alienação, porque eu comecei a ter ansiedade até para, por exemplo, ligar o microfone para conversar com vocês no início da conversa, que estava um papo super bom, e eu comecei a me encher de nervoso já. Então, por exemplo, esse fato de que eu, basicamente, eu tenho que me censurar para as pessoas não me estranharem, me dá bastante desconforto. Porque ao falar que eu me sinto, sabe, tipo, eu estou com uma boa autoestima, em vez de dizer, tipo, se eu estou me sentindo bem, sabe? Sabe, a questão mais complicada, pelo menos para mim como pessoa não binária, é a questão dos adjetivos, né? Porque nossa linguagem, os adjetivos têm gênero. Ao contrário de, por exemplo, inglês, que tanto é que a transição de inglês foi mais fácil. Enfim, o próprio o pronome neutro, eu pessoalmente não uso o pronome neutro para todo mundo que eu vejo. Eu não saio dizendo, tipo, bom dia a todos. Mas, pelo menos para mim mesmo, para eu ter a minha liberdade de poder falar que eu estou cansado, eu estou, sabe, em geral, sabe, qualquer emoção minha, eu poder ter a minha habilidade de transmitir isso sem me travar, que nem eu estou agora, já é uma enorme liberdade que o pronome neutro me traria, mas eu vejo o quanto isso pode ser complicado para certas pessoas. Então, quando eu digo, tipo, algumas pessoas vêm perguntar, tipo, quais são meus pronomes, eu tenho que acabar dizendo que qualquer um, porque eu sei que muitas pessoas vão estranhar se eu pedir pronome neutro. Eu tô, tipo, é um papo meio emocional, por isso que eu tô com um fio da meada meio ruim até para mim mesmo, porque a quantidade de ataques na internet que eu vi nos últimos 6 meses para cá sobre isso foi enorme, sabe? Foi enorme. As pessoas que eu achava que eu podia confiar, acontece que eu não posso mais, porque, sabe, comparar pessoas de baixa, tipo, não inteligência, mas de baixa capacidade com a gente só porque a gente quer se sentir bem consigo mesmo é complicado, sabe? Então, eu acho que eu vou deixar para outras pessoas falarem, que eu acho que outras pessoas querem falar. Então, sei lá, beijo, tchau. Eu só queria comentar a fala, que é justamente isso, é um ponto que eu entendo o porquê da urgência do movimento social. Mas, justamente, a maioria dos vídeos das pessoas se manifestando, como que deve ser e tudo mais, era muito com um ódio no coração, tipo, tem que ser assim, tu tem que falar assim agora. E isso é muito ruim para a própria visão do pronome neutro e da neutralização das palavras, sabe? Porque as pessoas veem, o que essa gente está querendo impor as coisas para cima de mim, não está nem na gramática. Não, agora eu tô com ódio dessas pessoas. Isso piora ainda mais, porque é tipo uma bola de neve maior ainda. Por isso que eu gosto tanto daquele quadrinho que diz, pô, bro, você não briga comigo, porque, tipo, é esse o ponto, sabe? A gente consegue ter uma discussão saudável e talvez tenham pessoas aqui, imagina o que não, mas tem pessoas, poderiam ter muito bem pessoas aqui que não concordam com o que as propostas que eu estou trazendo, estou apresentando, e tá tudo bem, é para gerar um debate, para conversar, até mesmo a Milena, quando se soltou a questão que ia ter essa roda de conversa e tudo mais, a Milena não deu um dia, ela veio mandar mensagem, Bibi, as pessoas estão questionando isso, estão botando o dedo disso, aquilo, tipo, como é que eu respondo essas pessoas sobre o que tu vai dizer?
E daí eu, cara, a gente não tá indo, não vim aqui cagar regra como tem que ser, a gente não tá chegando aqui para determinar, não, a partir de agora não é isso, é para conversar, para entender. Se as pessoas entendessem o que é e como isso atinge as pessoas e como de fato é importante tu ter isso e tu ter, nem que seja tipo um princípio de tipo, tá, me explica mais sobre, tu ter um pouquinho do teu coração aberto para entender um pouco, é a empatia que a gente está falando e as pessoas parece que não têm. E aí, então, é muito complicado, porque daí o movimento social fica mais puto da cara, e os linguistas ficam, calma, a gente tem que analisar tudo, a gente tem que estudar, porque não é da noite para o dia que se cria, que se entende como tudo funciona. Então, eu fico muito triste de ver que, tipo, tu passou por isso com pessoas que tu achava que eram próximas, e aí agora tá tendo aí que, tipo, cuidar como tu fala, como tu vai te relacionar com as pessoas. Puta, desculpa, posso falar palavrão, mas, tipo, que saco, cara, tu não pode conversar com as pessoas, olha que horror! Meu, eu fico muito indignada com isso, porque é só porque as pessoas não estão a fim de ouvir, e não estão a fim de, tipo, um segundinho se botar no lugar do outro para tentar entender. E se a gente for analisar mesmo, isso é tipo um problema de muitas coisas, de tu parar um segundinho e se eu estivesse no lugar e quem sabe ser, é só isso, mas aparentemente isso é muito difícil e é por isso que eu trouxe a conversa com muito amor, com muito carinho, para realmente ver se futuramente, se isso ficar, pessoas que não são a favor, que não gostam, olharem essa gravação e pensarem, pô, não, mas pensando bem, pronto, para mim tá ótimo, entendeu? Porque fazer as pessoas pensarem e se posicionarem um pouco no lugar do outro para entender que a gente não tá falando só dele. Ah, mas eu sou homem e eu não quero ser tratado com pronome neutro. Tá tudo bem, mas tem gente que não é homem nem mulher e quer ter um jeito de ser chamado. Qual é o problema disso, sabe? Então, muito obrigada pela tua fala, foi, tipo, incrível. E futuramente, pessoas que não concordam ouvirem tua fala e pensarem, tipo, putz, realmente isso é importante, eu acho que a gente cumpriu um pouquinho do papel com essa conversa, com essa roda de conversa, com esse debate, porque é muito importante, a gente não está falando só do português, a gente está falando da vida das pessoas. E é isso que as pessoas não entendem. Mais uma vez, muito obrigada, eu achei excelente, parabéns. Se mais alguém quiser conversar, tem ali algumas pessoas falando... vamos ver. Pessoal que não colocou o nome, põe o nome ali. Tá Incrível Júpiter, Tá Incrível Júpiter 2. Marcos Vieira dos Santos, Raíssa Lopes. Tão bom ver pessoa que me ajudou a me encontrar e ser quem eu sou. Sociedade Júpiter. Pandora que disse. Rebeca. Aí o Cobaia fez uma piada ótima. Tá Incrível Júpiter. A língua é viva, ninguém controla. A gramática nos unificou, mas não nos limita. Empatia. Vai, Yu, tem meu apoio. Li todas as mensagens. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Bernardo Rigo, ele tá botando o nome dele para a chamada. Maria Eduarda também. Eu tô chorando gatinhos. Nossa, deve doer, né? Chorar gatos. Desculpa, gente. Eu sou a tia da internet, desculpa, pessoal. Júpiter me ajudou com a minha saída do armário e nem sabe, obrigada, Júpiter. Foi o Cops que mandou a mensagem. Pior que não sabia mesmo, gente. Até eu já sabia. Alegra bastante as palavras. Não, é importante ter pessoas mostrando o seu lado, sabe? Para as pessoas entenderem que não é mito, não é lenda urbana, não é saci pererê, sabe? Uhum. Tipo, pessoas não binárias existem, a gente precisa entender isso e começar, tipo, tratar na sociedade que sim, entendeu? Vamos lá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguma no momento dúvida? de exaltação da Júpiter, ele ou ela, desculpa, não sei como falar, mas estampou muito a campanha de diversidades do Rio Grande do Sul e a postagem dela rodou esse Brasilzão e todo o mundo por causa que relatórios internacionais foram enviados como case de sucesso. Então foi tipo, a cara de muito tempo na nossa campanha com aquela foto maravilhosa. Na primeira Parada Livre que a gente participou. Excelente. Parabéns! Uhul!
O Yuri botou ali o nome na chamada. Pandora também botou o nome na chamada. Eu tô lendo o chat! Dá pra me Ai, gente, ouvir? eu sempre quis ser apresentadora aqui, entendeu? Ó, eu acho que o Anderson quer falar e o Léo também. Daí vocês se entendam aí quem é o primeiro. Pode falar, pode falar. Obrigado. Eu espero que vocês não estejam ouvindo a outra reunião que eu tô, mas o que eu queria falar, depois do que foi comentado, é que eu levei esse tema e essa pauta que foi, meu Deus, né, bem comentada no Facebook quando a gente divulgou, pro preliminar. E uma das coisas que a gente entrou num consenso, assim, é que a gente está tão blindado a conversar sobre os temas que a gente não estava propondo nenhuma mudança, a gente não estava implementando, vai ser assim, é assado, vocês têm que seguir. A gente estava propondo um evento para a gente poder conversar, entender, tirar dúvida, cada um trazer seus posicionamentos. E foi uma coisa que, tipo, nossa, no movimento escoteiro, onde a gente está ali para acolher todos, é um movimento inclusivo para todo mundo, tipo, está sendo dessa forma. Se a gente não muda aqui, se a gente não aprende aqui, como é que vai ser quando a gente sair lá para fora e, digamos, né, a gente está numa bolha aqui, movimento escoteiro, sai lá para fora a sociedade. E isso me assusta, mas eu também, né, movimento escoteiro me fez ser quem eu sou, então eu sempre digo isso. E como é importante que a gente tenha esse espaço, assim, então, tipo, eu sou muito grato, real, pelo que o movimento faz, por esses momentos que a gente consegue debater e conhecer mais sobre o que a gente não sabe sem padrões. Obrigado. E o que eu queria falar é que eu também sou colega da Bibi, né? Eu também estudo letras, só que eu não gosto muito de linguística, eu gosto mais de literatura, então eu acabo não indo atrás muito desses temas, mas esse é um tópico bem presente dentro do curso de letras, né? E, inclusive, eu e a Viviane, a gente tem alguns posicionamentos que são meio divergentes sobre isso. Eu sou um pouco mais radical quanto ao uso do pronome neutro. E eu acho que o que a Júpiter traz ilustra muito bem o que eu penso, sabe? Olhem para ela, a dificuldade que é falar sobre isso e o como seria para nós mudarmos uma letra em uma palavra, sabe? Sendo que muitas pessoas taxam como algo impossível de se utilizar, sendo que a todo momento a gente está recebendo gírias novas, a gente está jogando jogos, aprendendo novas expressões, então nosso vocabulário está a todo momento se regenerando, revivendo, renascendo, e essa coisa da gramática para mim não funciona, sabe? Porque a gramática ela é sim um meio de estudar a língua, mas ela não é a nossa Bíblia sagrada. A gente não precisa viver em torno da gramática, até porque ninguém aqui nessa chamada está falando tal qual as regras da gramática determinam. E tá tudo bem, nós como falantes estamos nos entendendo. Então, eu acho que não adianta nós esperarmos da gramática uma mudança, porque isso não vai vir. A mudança tem que vir dos falantes e não existe, nunca ocorreu da língua mudar por demandas externas, sabe? Por exemplo, por movimentos sociais que vêm lutando por essas causas. Seria a primeira vez, mas não é impossível, sabe? E eu acredito que esse é um assunto que deve sim ser mais debatido, deve sim ser mais utilizado em relação à utilização em posts dos escoteiros e nesses espaços. Talvez eu acho que seja nesse momento gastar uma energia desnecessária, sabe? Em relação ao que vai gerar e as brigas que vão ser criadas e tal. Mas talvez se pensar em essas conversas que a gente está tendo aqui hoje, num número muito limitado de gente, expandir, sabe? Para que isso chegue até os jovens mais novos, falantes mais novos, que vão ser os que vão estar revitalizando a língua, porque não adianta isso ficar só entre a gente. E eu acho que isso é uma coisa que tende a mudar a longo prazo, eu espero muito que mude. E, para mim, dói muito, sabe? Abrir o Twitter assim e ver memes sobre isso, de pessoas que nem sabem o que são pronomes, sabe? Porque normalmente as publicações zoando nem são sobre pronomes, eles estão substituindo tudo e, tipo, é ridículo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que deve render muita discussão, eu espero que renda, mas eu espero que a longo prazo isso seja inserido na língua. Seja inserido não, né? Mas que as pessoas passem a utilizar. Porque eu vejo, pelo menos, como algo muito importante.
O que o Léo falou ali, só, desculpa, é que eu, Bibiana, eu tenho, como eu já falei para vocês, eu tenho um problema em relação a aprendizado. E para mim é muito confuso. Eu já escrevo tudo errado naturalmente, enfim, pela minha déficit de atenção, pela minha dislexia. Eu troco todas as sílabas e isso já é um problema muito grande para mim. Então eu prefiro não utilizar a neutralização de palavras, tipo de botar E em vez de A, O, e etc. Porque isso ia ser muito difícil para mim conseguir escrever. Mas, obviamente, se um dia encontrar o Júpiter e ele, não, quero que tu me chame de Ilo, ou sei lá, algum outro pronome que defina, eu vou chegar, beleza, na fala eu acho que eu consigo mais facilidade. Mas, como o Léo disse, ele não, ele prefere, tipo, neutralizar tudo e tá tudo bem. Eu, Bibiano, não, eu prefiro usar palavras que não têm gênero ou usar ambos gêneros. Por mais que eu seja que não estou atingindo pessoas não binárias, ainda assim é aquela coisa, né? Um é melhor do que zero. Então, eu prefiro fazer isso justamente pela minha dificuldade de aprendizagem. Mas, como eu disse, são vários posicionamentos e variáveis dentro da própria... Eu faço quase metade da minha cadeira com o Léo e a gente tem opiniões completamente diferentes. Então, é muito difícil a gente chegar, de fato, a uma conclusão logo. Então, eu acho que, sim, quem se sente à vontade, quem quer, usa. Só lembra que tu não vai usar isso numa redação do Enem ou algo assim, porque vão te dar errado. Mas entende o teu local, o local que tu pode usar e usa. Por favor, sabe? Pessoas que têm essa facilidade, que queiram, não tem problema. E quando alguém vier questionar, respondam com amor e com afeto, mesmo que as pessoas venham na maior falta de educação do universo. Responde com gentileza, com amor, com muita paciência. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição. Já ponho o Léo à disposição também, mesmo se ele não estiver, agora ele está. Se vocês tiverem alguma dúvida como usar e tudo mais. Júpiter também deve saber muito sobre isso. Também acho que vai saber ajudar muito vocês, talvez até melhor do que o Léo e eu em relação ao uso e tudo mais. Mas realmente existem muitas vertentes, muitas variáveis dentro da própria letras. Milena, gostaria de falar. Diga. Então, não, eu só queria complementar assim, a tua outra fala de... Porque, como foi mencionado aqui, a gente inesperadamente, a gente sofreu ataques muito pesados, assim, e realmente era algo que... não. A gente sabe que as demandas que são voltadas para a questão LGBT têm um apelo um pouco mais pejorativo, né, dos haters, né, das pessoas que só sabem disseminar o ódio. Mas chamar para uma roda de conversa, para a gente conversar e para a gente debater sobre um assunto, confesso que eu não esperava a dimensão que se tornou esse evento. E eu fico feliz daqui a gente ter conseguido gerar um espaço, pelo menos hoje, de confiança, né, sem preconceitos, de que as pessoas pudessem interagir livremente, sem ter alguém xingando ou disseminando mais ódio ainda. Mas também confesso que eu esperava que essas pessoas, de alguma forma, estivessem inseridas aqui para a gente conseguir desconstruir vários preconceitos, né? E bem como a origem da palavra né? De preconceito mesmo, porque o que a gente viu de manifestação contrária à exposição que está sendo feita hoje, as pessoas não tinham a mínima noção do que a gente estava discutindo, do que nós iríamos discutir, né? Inclusive, comentei com a Rebeca um momento assim, porque teve um auge que alguém invocou o ECA. E daí, assim, a minha área de atuação é advocacia. E quando a pessoa invocou o ECA, eu, tipo assim, gente, que ECA que essa pessoa está lendo, né? Mas, enfim, até porque eu também sou da área da educação, eu também curso licenciatura em Ciências Sociais, e dentro da licenciatura a gente vê que a questão da linguística e a questão da diversidade está desde a educação infantil até o ensino superior, e eu não consigo entender quais são as barreiras que essas pessoas colocam através de leis e disposições que não existem para impossibilitar que a gente dê acesso a um movimento escoteiro inclusivo, a um movimento escoteiro diverso, como realmente o mundo é, porque a famigerada frase, né, de que o movimento escoteiro reflete uma parcela da sociedade,
e a gente não pode escolher só um tipo de sociedade que a gente representa. E se for para escolher, eu não quero escolher a sociedade que é machista, que é racista, que é LGBTfóbica, né? Eu quero escolher uma sociedade totalmente inclusiva. E eu acho que, ainda que, de alguma forma, nesse momento a gente não esteja atingindo essas pessoas, eu acho que a gente já conseguiu criar um espaço de inclusão e de estabelecer um mínimo num debate, assim, que realmente foi essa a proposta hoje, de estabelecer um debate inicial, e daqui a pouco esse debate vá para outros grupos, daqui a pouco é um distrito, daqui a pouco, né, fez uma reunião com o grupo vizinho, né, vamos falar sobre isso, vamos, e esse debate vai se inserindo, né. Como a Bibi falou, ela está à disposição, eu já incomodei ela várias vezes, e ela sempre foi muito solícita. Então, eu acho que vale a pena usar as ferramentas que a gente tem dentro do movimento escoteiro para vencer certas barreiras e, daqui a pouco, até extrapolar o próprio movimento escoteiro. Porque, além de voluntários escotistas, né, a gente tem uma outra vida para além disso, e às vezes a gente não tem esses contatos de saber, o fulano sabe tal coisa, o Beltrano sabe tal coisa. Então, a gente está sempre à disposição, né? A equipe de diversidade também está sempre à disposição. Às vezes vem os convites meio em cima da hora, a gente tenta se dobrar em 20, não dá, mas a gente sempre tenta dar um jeitinho de atender todo mundo, porque nós estamos aqui para trabalhar para o jovem, né? Para proporcionar para o jovem um ambiente seguro, um ambiente saudável, para que ele consiga se desenvolver plenamente. E eu acho que hoje é só mesmo uma pontinha desse grande movimento que a gente faz todos os dias em prol do jovem, que está nos esperando, digamos assim, né? Que tá ali nos seguindo, que está ali nos ouvindo e ouvindo o que a gente tem para dizer. Então, eu queria agradecer muito novamente, Bibi, por ter proporcionado para a gente hoje esse pontapé inicial, digamos assim. Daqui a pouco aí, Rebeca, né? @Rebeca. Vamos trabalhar essa questão de pronomes neutros, né? Sim. Como se não tivesse trabalho mais suficiente também para fazer, né? A gente, depois disso aí, a próxima resolução, qualquer coisa vem. Então, esperem, a próxima resolução que vai vir dos escoteiros do Brasil vai causar provavelmente um grande rebuliço, mas vai acontecer. Então, em breve, a gente está vindo o nome social no Paxton. Então, se a gente consegue nome social, a gente consegue qualquer coisa nessa instituição. Então, a gente vai avançando. Então é isso, pessoal. Eu queria dar boa noite para vocês e agradecer por estarem aqui numa quarta-feira, né? Todo mundo já está meio cansado dessa pandemia, conversando também só pelas telinhas, mas é uma forma da gente se manter ativo também, principalmente manter o movimento escoteiro ativo, não deixar isso parar, isso para trás. Então, boa noite, desejo a todos um ótimo resto de semana também. Não sei, Rafa, se tu quer falar alguma coisa, se tu quer encerrar. Não, tá tudo bem. Então tá. Então tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Bom resto de semana para vocês. Bom trabalho, bons estudos. E a gente se vê no próximo evento.